Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Consegue me ouvir bem? Se alguém quiser dar um sinalzinho aí, agradeço. Vou esperar um pouquinho aí o pessoal entrar. Mas quem já quiser ir fazendo umas respirações profundas, sabe? Deixando tudo aquilo que a gente fez no nosso dia lá para trás. Deixa aquilo lá no passado. Se tem alguma coisa ainda para ser feita, também deixa para lá e traz toda a tua atenção para esse momento do tempo, pro aqui e agora. Vai respirando no coração, percebendo o teu corpo, a parte do teu corpo que toca onde estás sentado ou deitado. Vai te familiarizando com ele. Que reações físicas acontecem dentro dele agora. E aos pouquinhos vai cada vez mais habitando esse templo sagrado. Porque como a gente sabe, lá fora a sociedade nos convida muito à agitação, né? Esse movimento mais, a energia ficar a partir do mental. Então agora vamos trazer para o coração. Enquanto mais pessoas chegam, para a gente iniciar nosso papo hoje vai ser sobre cocriação e manifestação, que é uma ferramenta central no Theta Healing. Vou dar mais um minutinho aí e iniciamos. Então vamos lá. Né? Afinal de contas, né, o que é cocriação? Cocriar é uma palavrinha que a gente tem ouvido muito ultimamente, que é algo central no Theta Healing, mas muitas sabedorias e conhecimentos estão batendo nessa tecla, né, que cocriação, conforme a definição do vocabulário, né, traz a ideia de criar junto com o outro. Então, como a ciência e essas sabedorias já vêm provando, né, trazendo essa ideia de que a nossa realidade externa ela é moldada pela minha realidade interna. Então, eu participo desse processo de cocriação da minha realidade. Não é algo que nem pelo menos eu antigamente acreditava, que acontece, sabe, aleatoriamente, como se vários eventos acontecessem lá fora e eu vou ficando suscetível a isso, não sei o que eu faço. Não, sou eu que crio, eu que cocrio isso. Dá para fazer uma analogia, uma metáfora muito interessante com uma aranha. É a aranha que cria a própria teia dela, onde ela vai viver. Compreende? Então com nós não é muito diferente. Nós criamos exatamente situações, pessoas e lugares onde a nossa vida faz se desenrolar. Isso se dá a partir de quem eu sou. Né? A ciência também já bate muito nessa tecla de que nós, né, antes se tinha uma ideia lá no coleginho, a gente aprendia, né, que eu sou uma matéria, sei lá, essa cadeira que eu estou sentado é matéria, é um objeto inanimado. Só que não, hoje a ciência olha tudo como energia. Inclusive essa cadeira que eu estou sentado não passa de um amontoado de átomos. E mesmo que pareça que não há nenhum movimento aqui, né, se fizer uma métrica, uma medição, né, conforme os equipamentos que a ciência tem, vai se perceber que esses átomos estão em movimento. Eles estão vibrando. Né? Por mais que uma cadeira muito lentamente, mas ainda assim vibra. Então, tudo no universo é vibração. Tudo está em movimento. E o meu corpo, o meu ser, nada mais é do que também um amontoado de átomos que constituem um campo eletromagnético. Como o nome já diz, eletromagnético, ou seja, magnetiza, atrai, né?
E no universo, semelhante atrai semelhante. Então, conforme a frequência vibracional que eu estou operando e me manifestando no universo, eu vou atrair exatamente algo compatível com isso. Uma crença, por exemplo, é um pequeno amontoado de átomos no meu campo vibracional. Então, se eu carrego uma crença, né, se as minhas células acreditam, por exemplo, que eu sou tímido, esse magnetismo vai atrair, vai fazer eu acreditar que eu sou tímido, me trazendo sentimentos de que eu realmente sou tímido e vai atrair para a minha vida experiências na minha realidade que confirmem. Tá vendo? Olha como eu sou tímido. Só que a grande questão é que essa cocriação acontece de uma forma muito inconsciente. Né? E é justamente isso que o Theta Healing vem centralmente buscar. Né, fazer esse processo de cocriação mais inconsciente, né, sem deixar a vida nos levar. Por que é tão inconsciente? Porque 90% da nossa mente compreende o subconsciente. Apenas 10%, algumas pessoas falam 5, 10, 12, são a parte de consciência. Essa parte aqui que fala com vocês agora. Então é muito pouco, é só tu ver o volume. Então o que realmente está definindo e criando a minha realidade é esses 90% que possui todo um conteúdo de crenças, traumas, memórias emocionais, compreende tudo o que eu experienciei na minha vida, desde a minha concepção no ventre da minha mãe, tudo que eu experienciei agora. Esse conteúdo do subconsciente também traz tudo que os meus ancestrais viveram no passado, tudo que o inconsciente coletivo da humanidade viveu, e para quem acredita, vidas passadas em que eu estive. Né? Então, o que o Theta Healing fundamentalmente busca para cocriar com mais consciência? Tentar entender e compreender o que existe nesse conteúdo subconsciente. Então, a Vaiana Steibel, que é a canalizadora da técnica, ela decodificou diversas informações, né, da fonte da criação, de ferramentas que permitem que eu compreenda esse conteúdo do subconsciente e transforme essas crenças, porque na grande maioria essas crenças são limitantes. Permite também que eu ressignifique esses traumas, essas memórias emocionais, e assim eu vou mudando esse conteúdo subconsciente para algo mais alinhado com o meu consciente, com esses 10%. Porque se a gente olhar as nossas vidas, facilmente a gente vai compreender que, acredito que todos aqui, né, conscientemente desejam um relacionamento saudável, uma profissão próspera, né, uma relação boa com a minha família, enfim, uma infinidade de coisas boas. Só que a realidade vai me mostrar algo diferente. Por quê? Porque há muita incongruência ainda entre o que eu desejo e o que há de informação no meu subconsciente. Portanto, é fundamental a gente transformar, ressignificar todo esse conteúdo para se alinhar ao consciente e assim eu criar uma realidade mais desejada. Porque dentro de cada um de nós existe uma frequência vibracional original e natural, que vem antes de tudo, que é extremamente criativa, amorosa, que busca união. Eu não preciso fazer nada de especial para que isso chegue até mim. É o meu eu normal. Só que isso normalmente é distorcido dentro de nós por conta de todo esse conteúdo subconsciente que distorce essa frequência natural através dessas crenças e padrões limitantes. Então, falando agora então, cocriar é isso. Né? Eu acho que fica bem claro também assim, pessoal. Se quiserem fazer perguntas, vão colocando aqui que eu vou vendo com calma. Vou respondendo um a um também. Se estão gostando desse conteúdo, eu peço, se vocês sentirem no coração de vocês, para encaminharem para, de repente, 5 pessoas que vocês acham que podem gostar, que vocês amam, se sentirem. Falando agora do processo de manifestação, que é uma ferramenta específica do Theta Healing, né, ela traz a ideia de que manifestar é trazer algo da nossa realidade espiritual, etérea, quântica, para a realidade física. Para algo palpável, tangível. Né? E como esse processo acontece? Na realidade, o tempo todo ele está acontecendo. Né? O tempo todo nós estamos cocriando e manifestando essa realidade externa. Mas para fazermos isso de forma consciente, essa ferramenta de manifestação permite que eu escolha, que eu decida coisas que eu quero na minha vida. E através da onda cerebral teta, eu hiperintenciono isso para trazer para a minha realidade física. Né? A Vaiana,
ela traz uma ideia de que em até 30% do que a gente fala, das nossas palavras, tem um poder de materialização na realidade física. Isso pula para até 50% quando eu imagino, sabe, com riqueza de detalhes, aquele fato. Tem uma sabedoria que vocês, talvez alguns já devem ter ouvido, que é O Segredo, que traz muito essa ideia, né, de trazer para a mente, imaginar com riqueza de detalhes aquilo que eu desejo para naturalmente atrair isso para a matéria. Só que através da onda cerebral θ, esse índice de êxito pula para 80%. Então, palavras têm o poder de 30%, a imaginação, através de imagens, um poder de 50% de manifestação, e a onda θ vai a 80%. E a onda θ é a grande sacada do Theta Healing, né? Porque a Havaiana, enquanto ela decodificava essa técnica, ela percebeu que quando ela levava a consciência dela para esse lugar mais elevado, ela entrava em θ, que é uma onda cerebral natural nossa. Todos nós acessamos essa onda diariamente. Quando a gente vai dormir, por exemplo, as primeiras e últimas fases do sono, a gente acessa ela. Sabe quando a gente está deitado e dá aquela sensação de estou meio que acordado e meio que dormindo? A gente está oscilando entre o físico e o astral, entre o físico e o astral. Isso é onda θ. Só que enquanto Theta Healers, né, como terapeutas, ou no curso de DNA básico que eu vou estar dando nos finais de semana 3, 4 e 5 de dezembro, a gente consegue, através de prática, acessar essa onda conscientemente e acordado, desperto, mas acessando esse espaço dessa onda que é tida também como uma onda espiritual, entende? Então, por exemplo, numa sessão de Theta Healing, quando eu acesso essa onda θ, eu consigo acessar informações do subconsciente da outra pessoa. Mesmo que ela tenha dificuldades de encontrar algo, através de leituras intuitivas nesse campo eletromagnético, é possível identificar alguma crença limitante, um trauma, uma memória emocional, culpas, mágoas. E todos esses processos dentro do Theta Healing são feitos através dessa onda θ, que ela hiperpotencializa qualquer processo. Essa é a grande sacada. Né? E o Theta Healing também traz muito essa ideia, né, do poder da nossa imaginação, né, que é algo que com o tempo ficou, né, a gente tem um conceito de que imaginação, né, um conceito falso do que é imaginação. Pelo menos eu acreditava por muito tempo que imaginar é algo da sua mente, tu está fantasiando, tu está criando. Só que não. A imaginação é exatamente a ponte que traz algo dessa esfera espiritual, quântica e etérica para o físico. Então, imaginar é criar. É só tu perceber qualquer decisão, tomada de decisão que tu tenha na tua vida, qualquer ação que tu vá tomar, a primeira coisa que tu faz é imaginar. Primeiro, se tu vai, tenho que ir no mercado. Tu imagina tu indo no mercado. Não, pego o carro, dobro em qual rua, vou comprar o quê. Então, imaginar é o processo central e inicial de tudo. Então, valorize a sua imaginação. E essa ferramenta de manifestação, ela permite com que eu, né, porque como nós somos co-criadores da nossa realidade, o Theta Healing vem para trazer esse novo empoderamento de que eu posso sim escolher o que eu quero, tanto questões materiais quanto virtudes. Eu posso manifestar, por exemplo, a virtude da coragem. Foi algo que eu fiz, por exemplo, para iniciar o meu trabalho, minha exposição nas redes sociais. Eu posso manifestar uma casa, posso manifestar um curso que eu queira fazer. E hoje em dia eu uso essa ferramenta o tempo todo, para tudo. Eu manifestei essa live, a formação de instrutor que eu fiz. Então é algo que eu estou sempre, sabe, munido. Todas as vezes que surge algo que eu desejo na minha realidade, eu entro em θ e manifesto, eu hiperpotencializo esse processo, que acontece com espantosa facilidade. Eu tive um exemplo até desses dias que eu manifestei, enfim, intuitivamente me veio para eu plantar uns girassóis aqui na minha casa, né? Que, enfim, tem todo um significado de acordo com os meus ancestrais, e eu fui lá, entrei em θ e pedi que girassóis já existissem, né, no meu jardim. E deu acho que talvez uma semana por aí, eu comentei isso com uma colega, e ela, olha, eu estou plantando girassóis, eu vou te trazer. E ela me trouxe, simplesmente caiu no meu colo 7 mudas de girassóis. Então, essa manifestação, ela acontece, ó, tá a tela aqui, ó,
foi a Giza, botou os símbolozinhos ali. Então essa manifestação, a forma que o universo nos traz, aquilo que a gente hiperintenciona, imagina, vem de várias formas, não é necessariamente com o dinheiro. É até importante trazer um conceito do que é abundância, né? Porque também é uma palavrinha que a gente tem muito distorcida na nossa realidade, né? Abundância basicamente significa eu ter o que eu preciso quando eu preciso. Só isso. Eu não preciso ter muito dinheiro acumulado para ser abundante. Por sinal, muitas vezes esse muito acúmulo esconde uma grande sensação e crenças de escassez. Né? Imagina, aquela pessoa que precisa estar com milhões de dólares na conta e ter que estar, sei lá, em Paris, num restaurante, tomando um vinho, safra 80, para se sentir bem, será que essa pessoa é abundante ou é escassa? Eu diria que abundante é aquela que apenas de frente para o mar consegue contemplar o barulho das ondas, a brisa que bate no rosto. Entende? Então, abundância é algo bem diferente. Por vezes, uma pessoa extremamente abundante pode ter apenas R$ 10 na conta. Mas conforme ela vai precisando e necessitando das coisas, o universo vai trazendo para ela de infinitas formas. Não só através do dinheiro, mas que nem aconteceu com os girassóis, uma amiga vem e te presenteia. É do que ter 10 milhões na conta, achando que aquilo vai acabar e eu preciso de mais, eu quero acumular. Compreende? Então, abundância é isso. É importante nessa manifestação a gente ir refinando esses nossos conceitos para não manifestar algo, sabe, não condizente tanto com a minha realidade. Por isso também é fundamental o autoconhecimento. Porque muitas vezes é comum nos primeiros movimentos do Theta Healing, ao buscar se manifestar algo, e manifestar coisas que não sou nem eu que quero, sabe? Porque alguém me disse que eu deveria ter daqui a pouco um carro legal ou algo do tipo. Então, sempre, em qualquer situação na nossa vida, é importante a gente saber quem a gente é, quem eu sou, o que realmente eu quero, para onde eu vou. E a partir desse espaço de autoconhecimento eu consigo sim manifestar algo que condiz com quem eu sou. E abrindo um parênteses aqui, eu gostaria de trazer um conhecimento que vem, não é do Theta Healing, mas eu acho que casa muito para a gente entender essa questão do manifestar, né, que é o conceito de realidades paralelas. Tá? Esse conceito traz uma ideia de que, antes de falar sobre isso, eu acho importante ressaltar que tudo que eu falo aqui, né, ninguém tem que absorver, entender como verdade. Né? Isso é apenas o que a minha experiência trouxe e eu te convido, né, a refinar esse contato com um guia interior que existe dentro de você, que é muito capaz, é uma bússola muito precisa que pode te trazer a ideia do que você acredita ou não. Então, o que eu te trago aqui, se faz sentido para ti, traz para dentro. Se não fizer, joga para o lado e vida que segue. Então, o conceito de realidades paralelas, ele traz uma ideia de que tudo acontece agora. Só existe o agora. Né? Passado e futuro são apenas percepções da nossa mente. Se alguém conseguir me provar o contrário, de que passado e futuro existem em vias de fato, eu ficaria feliz, mas acho difícil. Então tudo acontece agora. Passado, presente e futuro acontecem agora. E o todo também está compreendido no agora. E esse todo, o cosmos, o universo, ele compreende as infinitas possibilidades de tudo que pode existir. Consequentemente, também compreende as infinitas versões de mim agora. Então, nesse exato momento, existem as infinitas possíveis versões do Cauê. Existe, por exemplo, um Cauê que pode ser extremamente triste, que se direciona ao suicídio, um Cauê que é extremamente feliz, próspero e abundante. Tudo isso acontece agora, mas perceba, como potencial. Não estou falando que existe um Cauê numa realidade paralela física coexistindo aqui agora. Não, mas existe como potencial. No mundo espiritual, nessa esfera espiritual, existem todas essas versões. E o processo de manifestar consiste basicamente em trazer isso dessa esfera espiritual para a esfera física. É mais simples do que a gente imagina. E tu pode... Dá para fazer uma analogia bem interessante assim nesse conceito de realidades paralelas, que é com um videogame. Talvez para os homens seja mais fácil, né? Mas o que é quando tu pega um jogo de videogame, aquele CD ali, não sei se é CD hoje em dia,
mas aquele CD compreende todos os movimentos possíveis daquele jogo. Todos! E conforme eu ligo esse videogame, pego o controle e vou fazendo os movimentos, eu vou escolhendo que caminho tomar, mas o jogo compreende eu entrando numa porta direita, subindo no telhado, matando o inimigo, mas quem decide que movimentos irão acontecer nesse jogo sou eu com o controle na mão. Isso é o processo de cocriar. Tu pode imaginar que o jogo como um todo é o universo e eu, segurando esse controle, coloco ação nele. Né? E cocriar conscientemente é saber para onde eu estou indo. Porque percebe o quanto é fácil? Né? Porque o que diz que é difícil, na realidade, são as nossas crenças. As ideias que a gente tem de que várias coisas têm que acontecer antes de que eu conquiste algo, tem que passar por diversos perrengues e situações, mas não é. É bem mais simples do que se imagina. E essas crenças, falando um pouco delas, né, elas residem nesse nosso subconsciente e vêm desses diversos lugares, mas muito fortemente dos nossos ancestrais. Então nós temos uma tendência muito forte de simplesmente repetir aquilo que já existe pronto dentro de nós. E esses ancestrais, de fato, passaram por diversos desafios, sofrimentos, dores. Né? E isso fez com que essas células que a gente herdasse no DNA deles trouxessem isso como verdade, de que a vida é difícil, de que a vida é sofrida. E diante desse campo eletromagnético que eu possuo, né, eu naturalmente vou atrair experiências que dizem isso. Mas não precisa ser assim. Né? Isso, na realidade, ele vem para atender a nossa necessidade fundamental de sobrevivência. Né? Por que é importante essa sobrevivência? Porque a partir dessa repetição do que veio antes, eu já venho com diversas informações pré-programadas para sobreviver mais. Isso acontece também com os animais, por exemplo. Imagina um passarinho. Os primeiros pássaros lá no planeta Terra certamente não sobreviveram segundos. Daqui a pouco, os próximos alguns minutos, desenvolveram uma habilidade de conseguir um alimento. Né? Porque a cada geração, a cada pintinho, vamos dizer assim, que nascia, ele não vem zerado. Ele vem com as experiências anteriores daqueles que vieram antes. Então ele já vem com essa coisa que a gente chama de instinto. O instinto nada mais é do que o acúmulo de memórias de todos esses que viveram na minha espécie antes de mim. Então conforme eu vou evoluindo, o passarinho vai lá desenvolver uma habilidade de voo, o próximo já nasce com essa habilidade e vai aperfeiçoando. E dessa forma que a gente evolui. Então se a gente simplesmente não faz nada, deixa a vida nos levar, a gente vai passar simplesmente repetindo que esse acúmulo de memórias e não vou criar nada novo. Vou viver mais do mesmo, mais do velho. E é isso que cria essa infinidade de padrões e limitações que hoje nós vivemos. Porque por trás de uma crença que diz, por exemplo, que o dinheiro é a raiz de todo mal, não é simplesmente uma palavrinha que vem solta. Né? De fato, ancestrais meus passaram por uma experiência onde o dinheiro trouxe muito mal. Né? Brigas, assassinatos, desavenças em famílias, sabe? Incêndio de alguma coisa. Então, é algo que vem impregnado nas nossas células como verdade, que se nós não fizermos nenhum movimento, a gente naturalmente, instintivamente, vai repetir. Vai cair no mesmo buraco. Né? E deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Ah, sim. Então, essa repetição de padrão, por exemplo, na minha realidade, fez com que eu, por 33 anos, repetisse tal qual o comportamento do meu pai. Né? É algo muito interessante quando hoje eu converso com ele e vejo os movimentos que eu fiz, a carreira que eu tinha escolhido lá no início, o curso que eu fiz, era exatamente como ele viveu. Por quê? Porque até então eu estava completamente inconsciente. Eu deixava a vida me levar. E a vida me levou para uma repetição de padrão completamente idêntica, assim, ó, assustadoramente idêntica. E as crenças, né, o nosso subconsciente, ele é muito sofisticado. Então, essa crença faz que eu crie scripts e cenários para repetir esse padrão, né? Então,
por mais que aquilo tenha acontecido lá no passado, algum evento nesse sentido, eu hoje nessa realidade eu crio, atraio novos personagens, novos cenários, situações um pouco diferentes, mas com um roteiro e principalmente com o mesmo final. Dá para colocar um exemplo assim de que é algo muito comum, né? Chega para mim mulheres com dificuldade nos relacionamentos. Então, de repente, uma mulher que traz esse padrão, daqui a pouco uma ancestral, uma bisavó que sofreu uma forte dor de perda de um amor que teve que ir para a guerra, ou seja, ela registrou nas células dela uma ideia de que amar sofre, de que eu posso ser abandonada a qualquer momento, que é impossível ter um amor. Então essa pessoa hoje herdando essa informação nas suas células, de repente numa nova esperança vai em um bar e lá ela olha para alguém, encontra um homem e pensa, agora vai, agora eu vou ser feliz. Só que não, porque o subconsciente dela, numa fração de segundos, fez um mapeamento e uma leitura perfeita desse ambiente e sabe exatamente a pessoa que se conecta e é compatível com esse sistema de crenças, com essa crença que diz que amar é impossível, de que amar machuca, de que eu posso ser abandonado por alguém. Então esse homem, até no primeiro momento, pode trazer uma perspectiva diferente, uma esperança diferente, mas no final, tudo aquilo, aquela velha história vai ser validado. E assim a gente vai andando em círculos e mais círculos, até que a gente decida olhar honestamente para isso. Eu queria convidar vocês para fazer uma avaliação da situação atual de hoje, de vida. Se vocês quiserem, conseguirem pegar aí um papel e uma caneta, vai ser bem interessante para a gente mapear as áreas da sua vida, como elas andam. Vou dar um tempinho para vocês aí. O celular não vai dar de pegar porque você deve estar assistindo nele. Mas a folha de papel e caneta, por favor. Talvez algum de vocês até já conheçam, né, a famosa roda da vida. Né? Então, eu vou pedir que vocês nesse papel escrevam uma das primeiras áreas, coloquem aí, profissional. De 0 a 10, que nota você dá no quesito profissional na sua vida? Seja profundamente honesto. Chega de mentir para si mesmo. Depois coloquem embaixo, família. De 0 a 10. Relacionamentos amorosos, de 0 a 10. Amizades. Finanças. Sim, atualmente, Thiago. Hoje, seu cenário atual de vida, nessas áreas dessa vida. Falei finanças, né? Desenvolvimento intelectual. Inteligência emocional. Hobbies e diversão. E contribuição social. Dê notas de 0 a 10. Assustou? Basicamente eu tenho uma notícia, uma boa e uma ruim para você, uma boa e uma feliz e uma triste. Né? A triste é que se você não fizer nada, provavelmente essas notas pouco vão mudar. Mas você pode, a partir de agora, decidir honestamente em olhar para si, em buscar o autoconhecimento que é a única forma de crescermos. Talvez essas notas tenham até te espantado agora,
Porque nesse movimento de deixar a vida nos levar, a gente nem percebe o que está acontecendo. Perdi uma, pode repetir? Não sei qual tu perdeu. Profissional, família, relacionamentos, finanças, desenvolvimento intelectual, inteligência emocional, contribuição social, hobbies e diversão. Já de cara, se alguma nota te surpreendeu, isso já mostra que tu nem conhece a tua vida. Então eu te convido a te encorajar a decidir de fato mudar. Né? E quando a gente decide de fato mudar, o universo inteiro contribui a nosso favor. Tem um mestre meu que fala assim, né? Quando a gente decide fazer algo, se isso compreende 3 aspectos, que são: isso é bom para mim, isso é bom ecologicamente falando, bom para o ambiente, isso é bom para o todo. Se qualquer desejo meu compreende esses 3 aspectos, tu vai ter um universo inteiro conspirando a teu favor para que isso se manifeste e aconteça na tua realidade. E decidindo honestamente por isso, o universo também vai prover todas as ferramentas, tudo o que tu precisa para alcançar isso. Dá para fazer uma analogia com os contos de fada. Né? Os contos de fada sempre trouxeram muitas verdades. Lembra lá quando o pequeno herói, o pequeno príncipe, desejava salvar a rainha no castelo e tinha um dragão que inicialmente parecia ser algo insuperável? A partir do momento que ele decide honestamente salvar aquela rainha e dar esse primeiro passo, inicia esse movimento, você pode ver que nessa jornada surge um mestre, um mago que aconselha ele, um amigo que caminha com ele durante a jornada, ele ganha um superpoder de uma capa invisível, uma varinha mágica, e as coisas acontecem. Ele vai lá, vence esse dragão e alcança o seu objetivo. Então tudo que o universo quer é apenas isso: decisão, ação, coragem. Chega de repetir padrões. Nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, eu vou estar dando um curso de DNA básico, de Theta Healing, no cassino, presencialmente. Né? E essa ferramenta foi pelo menos a ferramenta que inicialmente iniciou todos os processos de transformação na minha vida. Né? Eu passei a compreender muito, primeiro, a olhar para mim mesmo. Né? Ela, acima de tudo, é uma ferramenta de autoconhecimento. A gente compreender esses padrões, a forma que eu estou e que eu não estou no mundo, todo esse conteúdo do meu subconsciente que compreende esse sistema de crenças, traumas, memórias emocionais, né? E permitiu também eu compreender a espiritualidade fora de um paradigma religioso, né? O que foi muito interessante também. E a partir dali muita transformação aconteceu na minha vida, né? Eu lembro de na época ter muita ansiedade. Eu fui diagnosticado pelo meu psicólogo com síndrome de burnout, né? Eu buscava distrações de todas as formas, eu tinha vícios, hábitos nocivos, vivia um verdadeiro caos. E nesse curso foi o primeiro lampejo de uau, há uma esperança aqui. Né? Ali se abriu uma luz no fim do túnel que permitiu iniciar essa caminhada, essa jornada de transformação e autoconhecimento. Eu convido a você a participar desse curso. Quem quiser mais informações me chama em inbox, né, de valores e etc. E basicamente, por hoje, o conteúdo que eu queria trazer era esse aqui, cocriação e manifestação. A live vai ficar gravada, eu vi que algumas pessoas perguntaram ali. Mas por hoje é só. Deixa eu ver se alguém perguntou algo. Decepcionada comigo mesmo. Eu sei bem o que é. Mas aí que tá, o ganho de consciência vai permitir essa transformação. Porque, sabe, permanecer nesse... Porque o cocô, sabe? Tem um mestre meu que fala, né? O cocô é quentinho. Sabe? A gente fica no cocô ali sem se mexer muito, porque ele é quentinho, ele tem um conforto, né? E a gente costuma muito se auto-sabotar. Por quê? Porque esses padrões que nós trazemos dos nossos ancestrais nos pressionam a repetir. A gente tem
um instinto natural de simplesmente repetir, repetir, repetir. Então, sair desse cocô é um movimento que tem que ser feito à base de muito, de uma vontade interior, sabe? É isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Vou deixar gravado. Um beijo no coração de cada um. Boa jornada para todos. De aprendizado, de crescimento, porque é isso que a gente está aqui na vida, né? Para amar, para ser amado e crescer, evoluir, não para sofrer. Chega de sofrer. Um beijão para todos.